Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro, mestre em ciências militares. Esse mais um vídeo da nossa série Questões Enem, cujo objetivo é turbinar seus estudos para aprovação na faculdade desejada por meio do Enem, analisando e resolvendo questões de anos anteriores. Com esse programa, você aprenderá de forma audiovisual o conteúdo exigido na prova, junto com explicações aprofundadas do tema, que você poderá assistir quantas vezes quiser para memorizar e entender. Hoje, mais uma vez, estamos aí com a prova de 2023, a mais recente, em que nós vamos estudar questões de biologia. Mais uma vez o caderno amarelo, estamos nas questões do caderno amarelo 99 e 100, e eu vou lê-las na íntegra, de forma que todos consigam saber, mesmo que estejam acompanhando com outros cadernos. É o segundo dia de prova. A parte de questões hoje são de biologia humana. A questão 99 está aparecendo aqui em cima, para quem está vendo no Instagram. Para quem está no YouTube, vai estar aqui do meu lado, desse lado aqui que eu estou apontando, tá? Muito bem. Questão 99. A tecnologia de vacinas RNA mensageiro, RNA-M, é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para controle da pandemia da Covid-19, que não pode falar essa palavra, causada pelo vírus de RNA SARS-CoV-2. A vacina de RNA mensageiro tem sequências de genes do vírus, ou seja, ela tem uma parte do conteúdo viral reproduzido dentro dela. Entretanto, por ser muito instável, o RNA mensageiro, o RNA-M, deve ser recoberto por uma capa de lipídios que evita sua degradação e favorece sua ação. Dessa forma, o RNA mensageiro desempenhará sua função específica, atuando no mesmo compartimento celular de sempre. Aí dá a referência da questão e é feita a pergunta. A imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio da... Aí tem que saber a parte de biologia, as áreas de biologia molecular, particularmente os conceitos de DNA, RNA e transmissão de mensagens químicas dentro do organismo. Isso daí é estudado na microbiologia e também na biologia celular. No ensino médio é estudado dentro da área de biologia humana. Então aí são as alternativas. Vou ler de acordo com o que está no caderno amarelo. A imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio da estimulação de leucócitos induzida pela capa lipídica contendo RNA mensageiro, ou seja, os leucócitos, as células brancas do sangue, são estimuladas pela capa que envolve o RNA que vem na membrana, ou seja, como se fosse o envelope do RNA mensageiro da vacina, estimulando os leucócitos. Isso produziria a imunização do corpo contra essa doença. Segunda alternativa, a atuação do RNA mensageiro como sequestrador do vírus para o meio extracelular. É uma alternativa bem interessante. Já dá meio para até que excluí-la, né? Ou seja, o RNA mensageiro promoveria saída da Covid de dentro da célula para o meio extracelular, onde ele seria mais facilmente combatido pelo sistema imunológico do corpo. Interessante. Depois, alternativa C, tradução do RNA em proteína viral, desencadeando
a resposta antigênica. Alternativa D, competição entre o RNA vacinal e o RNA viral pelos sítios dos ribossomos. Incorporação do RNA viral ao genoma do hospedeiro, gerando um novo fenótipo. Então vamos analisar a alternativa certa hoje e depois vamos ver por que as outras alternativas são incorretas. São elimináveis, portanto. Então, vamos primeiro. A alternativa correta é a C. A imunização produzida por vacinas de RNA mensageiro é alcançada por meio da tradução do RNA mensageiro em proteína viral, desencadeando a resposta antigênica. O RNA mensageiro injetado no corpo, ele promove a ação do sistema imunológico antecipadamente ao vírus propriamente dito. Então, teoricamente, quando o vírus atacar a pessoa, se atacar, já haverá dentro do sistema imunológico do indivíduo uma resposta pré-programada para aquele vírus seja dessa doença ou de outra doença. Então, essas vacinas elas funcionam entregando um fragmento do código genético do vírus, ou seja, de todos os vírus ele pega um pedacinho lá do núcleo do vírus e introduz nas células do hospedeiro. Então, essas células produzem uma proteína característica do vírus, é uma assinatura, por assim dizer, do vírus, e não causa doença. Mas o sistema imunológico detecta essa proteína estranha e começa a produzir, a partir do seu sistema imunológico, uma resposta específica para esse agressor. Então ele cria anticorpos específicos para essa proteína que seria viral, mas no caso é induzida pelo RNA mensageiro embrulhado numa capa lipídica, que é para a capa lipídica como se fosse um envelope, como se fosse uma caixinha para ele entregar corretamente esse RNA mensageiro da vacina na célula. Eu estou citando essa capa lipídica porque ela vai fazer parte de uma resposta que não é correta, né? Então nós já vamos ver a seguir. Quando o sistema ela produz um anticorpo específico e dessa forma, se o indivíduo entrar em contato com um vírus real no futuro, ou seja, um vírus capaz de causar problemas, causar doença, ele já está preparado para, nos primeiros instantes, ter uma pronta resposta contra essa agressão externa pelo sistema imunológico do corpo. Então, a alternativa correta C o RNA mensageiro é entregue na célula, a célula produz uma proteína específica que é a assinatura do vírus, essa proteína específica gera uma reação imunológica no corpo, temos o sistema imunológico primário e secundário ali, e dentro desse sistema imunológico o corpo já está preparado para combater o vírus de pronto, quando ele se apresentar, através de uma ação teoricamente inócua da vacina. Vamos lá, porque as outras alternativas estão erradas. Alternativa A estimulação dos leucócitos induzida pela capa lipídica contendo RNA mensageiro, ou seja, antes de chegar na célula, a vacina passa pelo sítio sanguíneo, e durante essa passagem no sítio sanguíneo ela tem contato com os leucócitos, que fazem parte do nosso sangue, junto de todas as outras células sanguíneas, mas é um corpo estranho, aquela gordura, aquela capa lipídica. Aquela gordura não é mais uma capa lipídica, é um tipo de gordura específica. Então, apesar disso, os leucócitos durante essa ação, eles começam a ter uma estimulação, mas essa capa lipídica já é projetada para chegar no sítio celular. Então, apesar de ocorrer uma estimulação dos leucócitos
não está ligada à ação da vacina. Certo? É uma reação normal dos leucócitos a um corpo estranho que esteja atuando sobre o nosso corpo, sobre o organismo. É uma resposta imunológica primária. Então, não é a alternativa correta por causa disso aí. Não tem a ver a capa lipídica, que eu dei um foco nela, ela não serve para induzir a resposta imunológica. A alternativa B. A atuação do RNA mensageiro como sequestrador do vírus por meio extracelular não é um mecanismo extracelular, não é um mecanismo usado por vacinas de RNA mensageiro. Isso aí dava para ver até pelo texto da questão, que ele afirma. Se ele afirma e embaixo tem uma alternativa que é contrário ao que afirma, desde que se leia com atenção, então não pode ser, né? Aqui está certo, aqui embaixo está falando outra coisa, aqui em cima é o certo, aqui embaixo é o errado. Acabou. Então, a função da RNA mensageiro utilizada nas vacinas não é sequestrar ou capturar vírus. A função é servir de molde para a produção de proteínas virais, essas sim vão por meio extracelular e estimulam a resposta imune. Alternativa D, que também a C é correta, né, dentro desse caderno, não há competição entre RNA mensageiro vacinal e RNA viral pelo sítio de ribossomos. O RNA vacinal é utilizado pelas células do hospedeiro para sintetizar proteínas virais específicas e essas vão desencadear a resposta imune. Então tinha que saber um pouco, bastante até, do mecanismo de ação das vacinas de RNA mensageiro para resolver a questão com certeza. O RNA viral presente em um vírus infectante opera independentemente do RNA mensageiro introduzido pela vacina. Se você tiver o RNA da vacina, o RNA, os dois mensageiros, né? RNA mensageiro da vacina e do vírus, os dois eles estão agindo em vias paralelas. Elas não concorrem e não interagem entre si. A interação se dá através do sistema imunológico do hospedeiro, normalmente a pessoa humana, né? Finalmente, a incorporação do RNA viral ao genoma do paciente, ou seja, geraria uma alteração genética no paciente, no hospedeiro, a introdução de RNA mensageiro no organismo. Não é um mecanismo pelo qual as vacinas de RNA mensageiro funcionam, ou seja, elas não são projetadas originalmente para alterar fenótipo, ou seja, as características genéticas do indivíduo. As vacinas de RNA mensageiro não se integram ao DNA do hospedeiro, ou seja, elas ficam só no sítio citoplasmático das células onde elas atuam. Aí o RNA mensageiro é traduzido em proteínas, que são proteínas típicas da assinatura do vírus, no caso, o vírus da Covid, e não alteração no genoma do hospedeiro. Eu estou vendo aí se eu não consigo não ser censurado por esses termos, né? Que infelizmente o Instagram e o YouTube eles censuram. Então, a alternativa C é a única que descreve corretamente o mecanismo de imunização das vacinas de RNA mensageiro, levando à imunização pela produção de uma resposta antigênica específica. Ou seja, são criados anticorpos específicos a partir da introdução da vacina, mas não diretamente pelo RNA, mas sim pela proteína que é induzida, que é induzida durante a introdução do RNA mensageiro no sítio citoplasmático do hospedeiro, certo? E aí, um instantinho só, vamos mudar a questão. Essa é a resposta 100. E agora vamos para, a 99. E agora nós vamos para a questão 100. Reprodução humana, tá? Mais uma vez, quem está no Insta, tá aqui em cima. Depois quem for ver no YouTube, tá aqui do meu lado, desse lado aqui, tá? Vamos ler. Na fertilização in vitro, os espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Após o período de incubação,
a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado. Informação importante. E posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente, com erro, um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo, no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. Então são informações importantes. Tem que saber o que é acrossomo, tem que saber o que é uma fertilização in vitro, tem que saber o que é um gameta feminino, um gameta masculino, que a fecundação, nesse caso, é favorecida por ação de enzimas, que são componentes biológicos que favorecem determinadas reações químicas dentro do organismo, microbiológicas, microquímicas, né? Bioquímicas dentro do organismo. Em sabendo isso, já dá para fazer a resposta. Vamos lá, mais uma vez. Vamos para a alternativa correta e depois as alternativas erradas e por que elas são erradas. Então vamos lá. Alternativas. O coquetel de inibidores impediu a formação do pronúcleo masculino, início da divisão mitótica do zigoto, mais conceitos que têm que ser conhecidos, término da segunda divisão meiótica do ovócito, passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida, fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. A alternativa correta nesse caso é a D. Passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida. Isso caracteriza a fecundação do óvulo, um dos estágios a fecundação do óvulo e um dos estágios do desenvolvimento do novo ser. O acrossomo, precisa saber o que é um acrossomo, né? Ajuda bastante na questão para chegar na alternativa correta, senão é uma das partes mais importantes. O acrossomo é uma estrutura presente na cabeça do espermatozoide, contendo enzimas essenciais para a fertilização. É como se fosse ali uma substância química, eu vou fazer um exemplo grosseiro, um WD-40, que ajuda a dissolver a parte que protege a membrana externa do óvulo para o espermatozoide poder penetrar dentro do meio intracelular do óvulo. Enquanto isso, ele está fora do meio, está no meio extracelular ao óvulo. E também, além de dissolver, ele também tem estimulantes para a fertilização, ou seja, para que ocorra a mitose entre a célula masculina, né, o gameta masculino e o gameta feminino. Não é mitose, desculpe. A união dos genes entre o gameta feminino e o gameta masculino, tá? Não é mitose, não, errei. Quando um espermatozoide chega próximo ao óvulo, as enzimas do acrossomo são liberadas para digerir as camadas protetoras do óvulo, a corona radiata e a zona pelúcida, que são justamente a proteção externa do óvulo contra o meio externo, permitindo que o espermatozoide alcance a membrana plasmática do óvulo e ocorra a fertilização, em que se junta o DNA masculino e o DNA feminino. DNA masculino presente no espermatozoide e o feminino presente no óvulo. Vamos lá de novo. Masculino presente, DNA masculino presente no espermatozoide e DNA feminino presente no óvulo, caso eu tenha falado errado anteriormente. A adição de inibidores de enzimas do acrossomo impede a digestão das camadas protetoras, bloqueando a passagem do espermatozoide. Então, é uma fertilização artificial. Houve um erro aí na fertilização artificial e justamente essa substância contida no acrossomo foi inibida. Então o óvulo ele bate ali na parede, né? E do óvulo, na membrana externa, no caso é corona radiata, e a seguir vem a zona pelúcida, e ele não consegue penetrar, então não ocorre fertilização.
Então, temos que partir do princípio que é um óvulo não fertilizado. As respostas vão ser, as negativas, né, serão baseadas nesse fato. Continuando. Por que as demais alternativas estão erradas? Vamos lá. A formação do pronúcleo, né, a primeira alternativa A, a formação do pronúcleo masculino ocorre dentro do óvulo após a penetração do espermatozoide. Então é pós a passagem da zona pelúcida. Mas não é diretamente afetado por inibidores de enzimas do acrossomo. Esses inibidores impedem a penetração do espermatozoide, ou seja, essa fase da formação do pronúcleo masculino é posterior à entrada do espermatozoide no óvulo. Então, está eliminado por causa disso. É a fase. Tem que saber as fases da fertilização humana, seja in vitro ou fertilização natural. Depois, o início da divisão mitótica do zigoto é um evento que ocorre após a fertilização. Então, mais uma vez, tá? Para adiante essa fase, a divisão mitótica do zigoto. Ou seja, os DNAs masculino e feminino já se uniram e está havendo já um processo de crescimento do embrião. Então, elas impedem a penetração do espermatozoide, ou seja, uma fase anterior. Logo, indiretamente, eles podem impedir a conclusão da meiose. No entanto, a escolha mais precisa é que se refere à função das enzimas do acrossomo, que é onde está o foco da questão. Aí tem um pouco de leitura, um pouco não, né? Bastante leitura e interpretação do texto. Depois, a alternativa D é a correta e a alternativa E. A fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide é um evento que ocorre após a passagem do espermatozoide pelas camadas protetoras do óvulo. Embora os inibidores de enzimas do acrossomo impeçam diretamente esse evento ao bloquear a passagem do espermatozoide, a alternativa D é mais diretamente relacionada ao papel das enzimas do acrossomo. Então, mais uma vez, são todas fases posteriores à passagem do espermatozoide pela zona pelúcida e corona radiata. Então, elas são todas excluídas por serem fases que deveriam ocorrer depois da que é citada no texto. Então, a alternativa D, na casa da caderno amarelo, né, identifica corretamente o efeito direto dos inibidores das enzimas do acrossomo, a cabeça ali, a parte inicial ali do espermatozoide, na fertilização in vitro. Muito bem. Então, hoje, tratamos de duas novas questões. Eu peço para quem está assistindo no Instagram que siga nosso perfil, tá lá na bio, nosso vídeo no YouTube, onde o formato é horizontal, eu tenho melhores condições de montar um audiovisual. Também são feitas explicações mais detalhadas lá, com mais meios audiovisuais, com mais indicações que favorecem a memorização e o entendimento da questão. E não esquece aí do nosso pacote, né? Segue o perfil, no nosso caso, curte, dá uma compartilha, comenta, tudo muito importante. E no caso do YouTube, segue o canal, comenta, curte e compartilha para quem estiver assistindo aí no YouTube. Mais uma vez aí, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver nos assistindo em qualquer parte do mundo. Bons estudos e quem chega na frente bebe água limpa. Estamos estudando já desde o carnaval, já mirando o nosso concurso no final do ano. Isso divide o estudo e favorece o aprendizado. Mais uma vez, grato pela atenção. Até mais.